Meu nome é Letícia, tenho 34 anos, moro em Recife. Há traições que nos pegam de surpresa, e outras que a gente sente desde o primeiro silêncio. Durante anos, acreditei que amar significava sacrificar, entregar tudo, ter uma compreensão infinita. Mas ninguém me avisou que algumas pessoas confundem amor com manipulação, e promessas com armadilhas. Começou com detalhes pequenos, olhares que julgavam, palavras que feriam, e aos poucos, tudo foi escurecendo. Era uma relação que por fora parecia sólida, mas por dentro estava apodrecendo. Nunca imaginei que a pessoa com quem eu dividia a cama seria capaz de falsificar minha assinatura, de me roubar, de usar meu nome para cometer um crime. E quando descobri, achei que já era tarde demais. Ou foi o que pensei. Eu não sabia, mas algo dentro de mim já se preparava para a maior batalha da minha vida. E eu te prometo, não importa o quão sujo seja o jogo, sempre existe um caminho para fazer justiça. Tudo começou com um sorriso, daqueles que fazem o mundo parar por um instante. Ele era carismático, atencioso, tinha aquele jeito de falar que hipnotiza. E eu vinha de uma separação dolorosa, com o coração em pedaços e a autoestima destruída. Então, quando ele apareceu com flores nas mãos e palavras bonitas nos lábios, me pareceu um milagre. Não quis enxergar os pequenos alertas, a necessidade dele de saber onde eu estava, as piadas que machucavam, o ciúme disfarçado de carinho. No início eu justificava tudo. É porque ele me ama demais, pensava. Só tem medo de me perder. Minhas amigas me alertavam, mas eu a silenciava. Estava cansada de me sentir sozinha, vazia, inútil. E ele sabia disso. Sabia exatamente onde tocar para me manter presa. Me envolvia com promessas de futuro, viagens, uma casa, filhos. E eu, carente de afeto, ignorei o grito da minha intuição a cada noite em silêncio. As coisas começaram a mudar de forma sutil, como se alguém apertasse uma corda no meu pescoço sem que eu percebesse. Primeiro ele passou a não gostar das minhas roupas. Depois, das minhas amigas. Em seguida, do meu trabalho. Dizia que se eu o amasse de verdade, deveria me dedicar a ele, que o resto era distração. Confusa, comecei a abrir mão de tudo que me fazia bem. De uma mulher independente, me tornei uma sombra com sorriso forçado. Meus dias giravam em torno do humor dele, das cobranças, dos castigos silenciosos. Se eu falava demais, ele se irritava. Se eu me calava, também. Nunca sabia qual versão dele encontraria ao acordar. E assim, sem perceber, comecei a viver com medo. Mas sem contar a ninguém, porque admitir era aceitar que eu havia feito uma escolha errada. Numa noite qualquer, enquanto ele dormia, fiquei olhando para o teto sem conseguir respirar. Me perguntei quando foi a última vez que eu havia sido verdadeiramente feliz. Lembrei da minha vida antes dele, dos meus sonhos, das minhas amigas, da minha liberdade. E senti uma dor no peito. Como se estivesse de luto pela mulher que deixei morrer aos poucos. Mas tentei me convencer de que não era tão grave. Todo relacionamento tem problemas, eu repetia. O problema é que a gente normaliza o tóxico quando está despedaçada por dentro. E eu estava exausta de esperar que ele mudasse. Exausta de justificar cada grito, cada insulto disfarçado de cuidado. Mas aquilo não era amor. Era controle, e eu ainda não tinha entendido isso. Quando ele falou em abrir um negócio, achei que era um sinal de recomeço. Fiquei empolgada. Voltei a sonhar. Acreditei que poderíamos começar de novo. Ele me pediu ajuda para assinar uns papéis e eu não questionei, porque confiava. Porque precisava acreditar que ainda havia algo bom entre nós. Vi ele organizando documentos, movimentando dinheiro, fazendo ligações. E me senti útil de novo. O que eu não sabia era que minha assinatura já não era mais minha. Ele estava usando meu nome para algo muito mais sombrio. E logo o chão sumiria sob meus pés. Porque o amor nunca deveria se parecer com uma armadilha. E eu estava prestes a cair na pior de todas. Mas naquela noite, algo dentro de mim despertou. Eu ainda não sabia o que era, apenas uma sensação estranha no estômago. Uma mistura de desconfiança, tristeza e uma voz baixa dizendo, cuidado. Era como se minha alma, cansada, começasse a se rebelar. Não chorei. Não falei nada. Apenas observei. Prestei atenção nos movimentos dele, nas mentiras pequenas, nas ligações escondidas. E embora me doesse imaginar o pior, pela primeira vez, não neguei. Fiquei em silêncio, mas abri os olhos, sem perceber. Esse foi o primeiro passo rumo à minha liberdade. Uma liberdade que teria um preço altíssimo, mas que eu estava disposta a pagar. O primeiro golpe não veio com gritos.
Veio com papéis. Um dia, remexendo numa caixa antiga, encontrei documentos com minha assinatura, em contratos que eu nunca lembrava ter lido. Achei que fosse engano. Talvez assinei sem prestar atenção, pensei. Mas quanto mais eu lia, mais minhas mãos tremiam. Havia contas bancárias, empréstimos, dívidas em meu nome. Tudo com assinaturas falsificadas. Meu estômago revirava. Minha mente queria negar, mas meu instinto gritava: isso é fraude. Ele me usou. Me transformou em cúmplice sem que eu soubesse. E o pior foi ter colocado tudo nas mãos dele, achando que amor era sinônimo de confiança cega. Naquele dia, pela primeira vez, senti medo de verdade. Não dele, mas do que ele seria capaz para me calar. Tentei confrontá-lo, mas ele negou tudo. Me olhou com desprezo, como se eu fosse louca. Disse que eu era ingrata, que tudo que eu tinha era graças a ele. Gritou. Quebrou objetos. Me fez me sentir pequena, ridícula, culpada. Saí de casa chorando, tremendo, com o coração em pedaços. Mas com uma decisão firme, eu procuraria ajuda. Procurei uma advogada. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio, enquanto eu tentava não desmoronar. Quando terminei, ela disse uma frase que me marcou profundamente. Isso não é amor. Isso é crime. Pela primeira vez, alguém me disse a verdade sem rodeios. Ela explicou que havia elementos suficientes para fazer a denúncia: falsificação de assinatura, fraude, coação. Mas me alertou: vai ser difícil. Ele vai negar tudo. Mas se você decidir seguir em frente, não estará sozinha. Sair daquele escritório foi como nascer de novo. Com medo, sim, mas com fogo no peito. Sabia que seria uma guerra. Que ele faria de tudo para me fazer pagar por cada passo em direção à verdade. Comecei a reunir provas. Tirei cópias, fotos, gravei conversas. Cada documento era um pedaço da minha dignidade. Sentia vergonha. Mas também uma paz estranha. Eu não podia mudar o passado. Mas podia proteger meu futuro. E mais do que isso, podia impedir que ele destruísse outras mulheres. Porque o que mais me doía era saber que eu não era a primeira. Ele já tinha feito isso antes. E talvez outras não tivessem sobrevivido. Eu não podia me calar. As semanas seguintes foram um verdadeiro inferno. Ele me perseguia, me ameaçava, espionava meus passos. Cheguei a temer pela minha vida. Não dormia, não comia, vivia em estado de alerta. Mas foram também as semanas em que mais me descobri. Descobri uma força que eu não sabia que existia em mim. Descobri que podia me manter de pé, mesmo tremendo, e percebi que quando uma mulher diz basta, o mundo inteiro estremece. Durante anos, vivi aprisionada em uma cela sem grades. Mas agora, eu tinha a chave, e estava pronta para usá-la, custasse o que custasse. Um dia chegou a intimação do tribunal. Minha denúncia havia sido aceita. O processo judicial começaria e, com ele, uma guerra que eu não havia pedido, mas que lutaria com todas as minhas forças. Ele também recebeu a notificação. Reagiu imediatamente, me ligou, me xingou, jurou que acabaria comigo. Mas eu já não era mais a mesma. Desliguei o telefone sem chorar, sem tremer, com uma calma que nascia da verdade. Porque a justiça pode demorar, mas ela chega, e quando chega não limpa só o nome da gente. Limpa também a alma. Naquele momento eu entendi que minha história estava apenas começando. Uma história de fogo, julgamento e renascimento. Entrar no tribunal foi como caminhar nua diante de um exército. Os olhares, as perguntas, os formulários. Tudo era frio, impessoal, implacável. Mas o mais difícil foi contar minha história em voz alta. Dizer que fui manipulada, enganada, usada. Me fazia sentir frágil, como se a culpa fosse minha. E ainda assim, cada palavra dita era um ato de resistência. Cada declaração, cada assinatura, era como arrancar um espinho da alma. O promotor me olhava com atenção. A juíza tomava nota. Mas eu só conseguia pensar que ele, naquele momento, devia estar planejando como contra-atacar. Eu não me importava mais. Não tinha mais medo da sombra dele. Só queria que a verdade viesse à tona, mesmo que doesse. As pessoas ao meu redor começaram a comentar. Algumas me apoiavam em silêncio. Outras me julgavam. Como você deixou isso acontecer? Diziam. Como se fosse fácil enxergar as correntes quando elas são feitas de promessas. O mais doloroso foi ouvir até da minha família. Será que você não está exagerando? Mas uma mulher que decide falar incomoda, porque quebra o silêncio que tantos preferem manter. Eu não queria vingança. Eu queria justiça, e para isso estava disposta a ficar sozinha se fosse necessário. Começaram as audiências. Ele apareceu de terno, com aquele sorriso cínico. Negou tudo.
Disse que eu tinha assinado por vontade própria, que estava magoada, que queria destruir a vida dele. Vi ele tentar encantar o tribunal do mesmo jeito que um dia tentou me encantar, mas desta vez, eu tinha provas. Cada contrato, cada conta, cada mensagem estava documentado. Minha advogada apresentou tudo com firmeza, sem tremer. E eu, por dentro, senti algo que não sentia há anos: orgulho de mim. Por não ter desistido. Por não ter silenciado. Por ter enfrentado o homem que quase me destruiu, e mais do que tudo, por ter me escolhido. Os dias foram emocionalmente exaustivos. Revivia cada momento, cada grito, cada mentira. Mas também revivia cada passo rumo à liberdade. Nesse caminho, conheci outras mulheres que também haviam denunciado abusos. As histórias eram diferentes, mas a dor era a mesma. Nos olhávamos com cumplicidade. Nos entendíamos sem precisar falar. E essa rede de apoio me salvou, me lembrou que eu não estava sozinha, que levantar a voz não é fraqueza, é coragem, e que cada uma de nós era uma centelha contra a escuridão. Numa noite, voltando do tribunal, me olhei no espelho, vi uma mulher ferida, mas de pé, com olheiras, com cicatrizes, mas com fogo nos olhos. Já não era a mesma que pedia permissão para existir. Agora eu sabia meu valor, mesmo que ainda me curasse das quedas. Me prometi nunca mais deixar ninguém apagar minha luz. Nem ele, nem o medo, nem a sociedade, porque entendi que a justiça não vive só nos tribunais. Ela começa quando uma mulher decide não calar mais. E eu já tinha gritado o suficiente. Quando achei que tudo já estava dito, ele contra-atacou com uma denúncia falsa. Me acusou de difamação, de extorsão. Chegou a dizer que eu havia falsificado provas. Ver o rosto dele estampado naqueles novos documentos, cheio de cinismo, me fez tremer de raiva. Era inacreditável como o agressor conseguia se passar por vítima com tanta facilidade. Minha advogada me alertou: isso é comum. É parte do jogo sujo. Mas eu não estava preparada para mais uma guerra. Já estava exausta. Por um momento, me perguntei se valia a pena tudo aquilo. Se talvez não fosse mais fácil desistir, abrir mão, seguir em frente sem olhar para trás. Mas então lembrei das noites sem dormir, das lágrimas escondidas, das vezes que desejei sumir. E entendi que recuar agora seria me trair. Foi então que uma ex-sócia dele apareceu com informações cruciais. Ela havia passado por algo semelhante, mas nunca teve coragem de denunciar. Tinha e-mails, contratos, registros. Tudo que mostrava um padrão de comportamento. A coragem dela me deu fôlego. Já não era mais só minha palavra contra a dele. Éramos duas. E com o tempo viramos três. Outras mulheres começaram a mandar mensagens, a contar suas histórias. Algumas ainda estavam com medo, mas suas palavras eram luz. Diziam: obrigada por falar. Eu não consegui. E foi aí que entendi que essa luta não era só minha. Era por todas que foram silenciadas antes de tempo. O tribunal começou a perceber as contradições. A versão dele se desfazia a cada audiência. Suas mentiras já não convenciam. Sua atuação perdia força. Tentou adiar o julgamento, trocou de advogado, inventou desculpas. Mas a verdade não se deixa enterrar. E quanto mais ele lutava para escondê-la, mais ela vinha à tona. Eu me mantinha firme mesmo tremendo por dentro. Cada dia era uma batalha contra o medo, a ansiedade, a exaustão. Mas cada pequena vitória era combustível para minha alma. Porque enfim eu via a justiça se aproximar, passo a passo. Com o tempo, meu entorno também começou a mudar. Minha família, ao ver as provas, se desculpou. Alguns amigos que tinham se afastado voltaram. Outros desapareceram de vez. Aprendi a reconhecer quem estava por amor verdadeiro e quem só por conveniência. Parei de me explicar, de me justificar, de implorar compreensão. Porque entendi: quem duvida da tua dor não merece a tua história. Eu não precisava de aprovação. Eu precisava de paz. E eu estava construindo essa paz, pedaço por pedaço, com cada escolha corajosa que fazia. Uma vez me disseram que o fogo transforma. E eu estava me queimando para renascer, mais forte, mais livre, mais minha. Numa tarde, minha advogada me ligou com voz firme: temos a data da sentença. Senti uma mistura de alívio e pavor. Aquele dia havia sido esperado por cada fibra do meu corpo. E ao mesmo tempo me aterrorizava, mas eu já não era a mulher que tremia no canto do quarto. Era alguém que sabia o valor do próprio nome, da própria voz, da própria dignidade. Me preparei para aquele momento como quem se prepara para fechar uma ferida aberta. Não sabia qual seria o veredito. Mas sabia que tinha feito tudo certo, e que independente da decisão do juiz, eu já tinha vencido algo imensurável: meu poder. Aquele que ele tentou roubar.
mas que voltou para mim como um grito no meio da tempestade. O dia do julgamento chegou com um céu cinza e carregado, como se o universo também prendesse a respiração. Me vesti com o melhor que tinha, não para impressionar, mas para me lembrar de que eu estava inteira. Ao entrar na sala, o vi sentado ao fundo, com aquele olhar arrogante que um dia me paralisou, mas agora não me intimidava mais. Era só um homem, e eu, uma verdade inteira. O juiz pediu silêncio. O ambiente era denso, carregado de tensão. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala, mas quando subi ao estrado, o medo foi embora, e o que restou foi apenas a minha história. Crua, dolorosa, real, cada palavra que eu dizia era como uma cicatriz sendo exposta em voz alta. Ele tentou de tudo, negou-se, fez de vítima, chorou falsamente. Seus advogados atacaram minha credibilidade, meu caráter, minhas escolhas. Mas eu já não me defendia. Eu afirmava, porque uma mulher que já foi humilhada e se levanta não precisa convencer ninguém. Ela só precisa dizer a verdade com os olhos firmes. O promotor apresentou todas as provas, assinaturas, e-mails, contas. Meu depoimento era apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. E as evidências falavam mais alto do que qualquer lágrima falsa. O que antes era dúvida, agora era certeza. Durante a audiência, senti todo o peso dos anos vividos ao lado dele. Cada cena voltava como um filme sombrio, mas dessa vez, o roteiro era meu. Não havia mais medo, só justiça. Lembrei das noites em que me senti invisível, das vezes em que duvidei de mim mesma. E fiz uma promessa silenciosa: nunca mais viver assim. Nunca mais permitir que outra mulher ao meu redor silencie sua dor. E se eu tivesse que ser a primeira a gritar, que assim fosse, não por vingança, mas por amor próprio, porque eu não queria mais sobreviver, eu queria viver. A sala ficou em silêncio quando o juiz se preparou para anunciar a sentença. Senti o tempo parar. Meu corpo todo era tensão. Olhei nos olhos dele pela última vez, e entendi que nunca se tratou dele, se tratava de mim. Do meu direito de ser ouvida, de ser livre, de ser respeitada. A voz do juiz era firme, sem hesitação. Declarou culpabilidade por fraude, falsificação e coação, e de repente, todo o peso que eu carregava virou lágrimas. Lágrimas de alívio, de justiça, de recomeço. Eu não tinha vencido apenas uma batalha judicial. Eu tinha reconquistado minha vida. Saí do tribunal sem olhar para trás. Não precisava vê-lo mais uma vez. Tudo o que eu queria era abraçar minha liberdade como quem resgata o ar depois de quase se afogar. Minha advogada me olhou e sorriu. Não foi preciso dizer nada. Nós sabíamos. Tínhamos vencido, mas, acima da sentença, eu havia vencido algo muito maior, minha dignidade. Provei que a verdade, mesmo doendo, cura, e que uma mulher decidida pode mover montanhas, romper silêncios e abrir caminhos. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha: silêncio. Não havia gritos nem acusações, nem medo ao abrir os olhos. Apenas eu, minha respiração, e o eco da liberdade. Pela primeira vez em anos, fiz meu café sem olhar o relógio, sem temer um comentário. Me sentei à janela e vi a vida lá fora, as pessoas, a cidade, o tempo que seguia. Não era o fim, era o começo. As feridas ainda doíam, mas já não sangravam. Aprendi que curar não é esquecer, é escolher como lembrar. E eu escolhia lembrar com força. Não com dor, porque se cheguei até aqui, é porque eu já não era mais a mesma de antes. Se inscreva para receber mais histórias como essa.